Bem-vindos ao nosso humilde canal, que foi feito para atender, na verdade, aos nossos irmãos da nossa comunidade, né? Mas, de repente, você deu uma passadinha por aqui e tem se agradado dos nossos vídeos, que são feitos com muita simplicidade, sem nenhuma pretensão de chegar, nenhuma pretensão monetária ou coisas do tipo, né? Até porque você percebe que em cada vídeo a gente demonstra o nosso dia a dia e a nossa simplicidade, seja em qualquer esfera da nossa vida. Hoje resolvi trazer uma palavra porque muito tem Deus inquietado o meu coração para partilhar com os irmãos por meio das redes sociais um assunto tão relevante quanto esse, né? A palavra de Deus, né, deixa bem claro a importância de permanecermos puros, permanecermos limpos, né? São palavras um tanto quanto sinônimas, mas é interessante. Eu quero ler Mateus capítulo 5, né? Vou usar aqui minha biblinha. Glória a Deus. Se você tiver uma Bíblia aí do lado, abra conosco para que a gente possa desfrutar desse momento, né? O vídeo talvez fique um pouco longo, mas como disse, isso aqui é para quem de fato tem sede da palavra, quem de fato ama a palavra, né? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se dele seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os misericordiosos, os que têm fome, na verdade, verso 6. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Andei na minha juventude com pessoas mais velhas, né? Pastor Demétrio, a irmã Isabel, irmã Lourdes, irmã Virgínia, irmã... me falta agora aqui o nome, porque foram várias pessoas, né? Milena, sim. E essas pessoas muito me ensinaram em oração, partilharam comigo das suas experiências de vida. E eu guardei-as comigo até os dias de hoje, né? Fazem aí uns 20 e poucos anos. E hoje, somente hoje, eu percebo o quanto foi importante estar do lado de pessoas assim. Pastor Ronils, Pastor Messias da Barra do Coqueiro, meu pastor, Pastor Gerson Vilas Boas, irmã Nádia Vilas Boas, e tantas outras pessoas, né, que me ensinaram coisas boas e que hoje eu partilho isso com vocês e com meus filhos e com todos aqueles que eu tenho acesso de falar alguma coisa. Eu queria com muito amor e carinho você atentasse para isso. Primeiro que não quero falar aqui no que tange o aspecto teológico, mas o aspecto prático, digamos assim, né, da palavra. Então,
De maneira prática, eu quero falar aqui sobre essa declaração de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmão Messias dizia para mim assim: Andinho, na hora da luta, eu vejo Deus em tudo. E quem conhece o pastor Messias, na ocasião ele deveria ter os seus 70 e alguma coisa, sabe do comprometimento dele com Deus, com a oração, com a obra de Deus. E nisso a gente percebia uma pureza, né? Um homem totalmente entregue à obra de Deus. E por isso que ele conseguia ver Deus em tudo, né? O ver Deus aqui não é que a majestade santa de Deus por revelação ou visivelmente se materializava a ele. Mas o ver Deus aqui é que ele conseguia perceber a ação de Deus, conseguia de maneira suscetível sentir Deus em cada situação da vida, em cada adversidade, em cada problema, em cada bênção, em cada vitória. Hoje, nós estamos diante de uma geração que não consegue perceber Deus sequer na bênção, imagine na luta. Hoje nós estamos diante de uma geração que não consegue mais perceber Deus em situação alguma da sua vida. E isso é muito grave, isso é triste, né? Nós precisamos entender que para percebermos Deus, para visualizar Deus em cada situação da nossa vida, tem que haver uma pureza no nosso coração, uma purificação em nossa mente. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Somente a palavra pode limpar o nosso coração, a nossa mente. Sempre que eu prego, eu falo de um provérbio, aliás, de uma sabedoria chinesa, que conta a história de um rapaz que chegou para um monge, um sábio, e disse: eu quero muito da sua sabedoria. O monge pegou um cesto e disse para ele: vá, leve aquele rio e traga esse cesto cheio de água. O menino, no afã de querer a sabedoria daquele monge, foi. E quando ele lançou o cesto nas águas que erigia o cesto das águas, a água escoava. E ele fez isso por algumas vezes, até o ponto de se irritar e chegar para o monge e falar que ele não conseguia pegar as águas porque as águas escoavam. O monge falou para ele: pois é, você não conseguiu trazer a água, mas conseguiu trazer o cesto limpo, porque toda vez que a água escoa, levava a sujeira. De maneira prática, bem assim é com a palavra. Muitas vezes a gente não entende no presente momento quando lemos algum texto, quando escutamos alguma pregação ou ensino, mas toda vez que a palavra passa por nossa mente, passa por nosso coração, ela leva alguma sujeira. É a importância de lermos a palavra, ouvirmos a palavra, aprendermos a palavra, porque vai estar sempre limpando alguma coisa. Outra coisa, 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quer manter-se puro, se liberte da fofoca. Rejeite a fofoca, porque isso corrompe os maus costumes. Olhe o meio em que você anda, as amizades. Observe também as suas motivações, porque tem gente que gosta de ouvir problema, gosta de acudir palavras, né, que às vezes se refere a alguma situação, algum problema de alguém, etc. Isso só vai prejudicar seu coração. E outra coisa, rejeite
qualquer tipo de concepção prévia em relação a outras pessoas. A vida de cada um é de cada um. De tanto você olhar para o abismo, disse Friedrich Nietzsche, o abismo passa a olhar para você também. Então, a Bíblia diz no Salmo 42 que um abismo chama outro abismo. Mantenha-se puro. Purifique sua alma, orando, jejuando, adorando, servindo a Deus e aos seus irmãos. E essa pureza vai possibilitar você ver Deus em cada situação da sua vida. Porque a Bíblia diz, Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E no último dia da nossa vida, ou quando Jesus voltar, veremos a Deus face a face. E esse vai ser o maior prêmio para os puros de coração. Deus te abençoe.